Oi, meu nome é Eric e nessa aula nós vamos falar sobre eliminação bimolecular ou mecanismo E2. Vão ser, nesse caso, para o mecanismo E2, duas aulas. Essa é a primeira parte. Então, para estudar uma E2, é importante que a gente relembre a SN2. Então, a substituição nucleofílica bimolecular é uma reação na qual o nucleófilo ataca um centro eletrofílico, deslocando o grupo de partida. A gente também deve lembrar que a espontaneidade dessa reação ela pode ser inferida a partir do pKa do ácido conjugado do nucleófilo e do pKa do ácido conjugado do grupo de partida. Uma reação SN2 ela acontece em um único passo elementar e o estado de transição mostra que o nucleófilo entrando e o grupo de partida saindo acontecem de forma concertada, em outras palavras, no mesmo passo. A velocidade da SN2 depende tanto da concentração do reagente que porta o grupo de partida, quanto do nucleófilo. Então, se você variar a concentração de qualquer um dos dois, a velocidade da reação muda. Esse processo, já que o nucleófilo e o reagente que porta o grupo de partida, eles estão no estado de transição, ou eles participam da etapa lenta, ele é um processo que é dito bimolecular. Um outro ponto importante da reação SN2 é que essa é uma reação estereoespecífica, no sentido em que um reagente que contém um carbono assimétrico e que tem a configuração definida, vai dar origem a um produto de configuração também definida. Agora, vamos tentar traçar um paralelo entre quais são as possibilidades de reação quando nós temos um substrato para a reação SN2 e o nucleófilo. Então, o nucleófilo vai fazer o ataque e, fazendo o ataque, ele vai deslocar o grupo de partida. Até aí, tudo bem. A questão é que, se o nucleófilo for fraco comparado ao poder nucleofílico do grupo de partida depois que ele saiu, você imagina que o grupo de partida pode querer fazer o ataque, deslocar o nucleófilo e mandar essa reação para o sentido contrário. Então, uma das formas de a gente inferir se a reação vai ser espontânea da esquerda para a direita é a gente tentar relacionar nucleofilicidade com basicidade. Então, como que a gente olha a basicidade do nucleófilo? Olhando a acidez do ácido conjugado dele. Então, o pKa do ácido conjugado do nucleófilo deve ser comparado com o pKa do ácido conjugado do grupo de partida. Então, se você fizer se aqui você tem um pKa baixo, significa que você tem um ácido conjugado forte e uma base fraca, e, portanto, um nucleófilo fraco. Então, essa é uma aproximação que te permite inferir para que lado vai a reação. Mas veja, o nucleófilo para uma SN2 tem que ser um nucleófilo bom. E se ele tem esse par de elétrons aqui e a carga negativa formal, é plausível imaginar que ele possa atuar também como base. Então eu coloquei esse B minúsculo aqui para você não confundir com boro, não é? Então a base, ela vai fazer uma coisa diferente. Ela não vai atacar o carbono, mas ela vai atacar um próton. Então, o ataque ao próton é acompanhado de uma mudança de densidade eletrônica que leva, no final do processo, a saída do grupo de partida. Então, agora, para a gente ver a espontaneidade da reação, o que a gente vai prestar atenção? Novamente, no pKa do ácido conjugado da base versus o pKa do ácido conjugado do grupo de partida. Então, para a maioria das reações que a gente vai estudar, nós temos um grupo de partida ligado a um carbono que é chamado de carbono alfa. E o carbono imediatamente ao lado dele é chamado de beta. Se você tiver vários carbonos ao lado, todos eles são beta, mas é o primeiro carbono ligado ao carbono que porta o grupo de partida, que é o beta. Então, observe que para as reações onde o próton vem do carbono beta, a gente dá um nome de eliminação beta. E E2 é um tipo de eliminação beta. Veja que aqui eu tenho a base que ataca o próton, par de elétrons que vem para o carbono e a saída do grupo de partida. O pKa do ácido conjugado do metóxido é o pKa do metanol. E o pKa do metanol é em torno de 15,5. Agora, o pKa do ácido conjugado do grupo de partida, então o pKa do HCl, é menos 7.
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa é uma base muito mais fraca do que essa, e, portanto, a espontaneidade dessa reação é na esquerda para a direita. Como a gente consegue investigar essa reação e tentar verificar como ela acontece? A gente precisa de compostos modelo. Então é importante você perceber que bons modelos para reações onde você quer investigar a posição dos átomos na molécula são ciclohexanos. Ciclohexano sempre vai aparecer. Então, se você tem dificuldade para desenhar o ciclohexano, eu sugiro que você pratique, porque isso é sempre importante e sempre vai ser questionado se você entende esse tipo de composto. Então, o primeiro passo é pegar esse composto modelo e entender o que está acontecendo. Eu tenho dois substituintes, um grupo T-butil e um grupo bromo. Veja que o T-butil aqui está equatorial. E por quê? Porque o conformero dessa molécula, que é esse aqui, então nesse isômero conformacional você tem o T-butil axial e, portanto, você tem uma interação 1,3 diaxial que, obviamente, faz com que a energia deste isômero seja mais alta do que a energia desse. Em outras palavras, no equilíbrio a gente imagina que você vai ter mais disso do que disso. O equilíbrio é deslocado para lá. E isso é muito, muito importante, porque isso significa que você consegue estudar o sistema sem o bromo mudar de posição. Agora, o que acontece é uma coisa curiosa. Se você pega esse isômero conformacional e você reage com metóxido de potássio em metanol como solvente, você obtém como produto esse alceno aqui. Mas, se você trabalha em condições onde você tenta fazer a mesma reação com essa espécie aqui, então você muda as condições experimentais para investigar este composto, a reação que leva esse produto não acontece. E isso é muito curioso. Por quê? Porque se você trabalha em condições onde você começa com isso, você espera o equilíbrio se estabelecer, acontece uma coisa curiosa. Essa espécie se converte nesse conformero e esse conformero faz essa eliminação. Então, este processo que vem daqui é rápido. Mas este processo que vem daqui é lento. E isso é muito importante. É muito importante porque agora, se a gente comparar as propriedades estruturais, na verdade estereoeletrônicas, deste composto e deste aqui, a gente pode tentar ver qual é alguma característica que importe para que a eliminação aconteça de forma mais favorecida. E um dos pontos mais importantes é perceber que o bromo e o próton, seja esse ou seja o de trás, eles estão antiperiplanares, ou seja, eles estão em posições opostas um ao outro. Eles estão em 180 graus em relação um ao outro. E neste caso aqui, você não tem essa possibilidade, porque no momento em que você colocou o bromo equatorial, nenhum desses prótons vai ser antiperiplanar a esse bromo. Quem é antiperiplanar a esse bromo, nesse caso, nenhum desses prótons é. Então, você não consegue fazer eliminação se não tiver o próton antiperiplanar. Então, por que será que isso acontece? Vamos usar os orbitais para investigar isso. Então, aqui a gente tem três imagens de um mesmo sistema. E a gente vai escolher quais são os orbitais que importam para a gente entender esse critério de antiperiplanaridade. Então, esse é o orbital sigma ligante CH, que está ocupado com 2 elétrons e que é um orbital sp3 do carbono, que está associado a um orbital S do hidrogênio. Está aqui. E agora, esse é o sigma ligante carbono-cloro, que também contém 2 elétrons e está mostrando a ligação entre um orbital sp3 do carbono e o orbital P do cloro. Veja que se eu resolver mostrar o ligante do CH e o antiligante carbono-cloro, que está vazio, observe que a fase entre o ligante CH e o antiligante carbono-cloro é a mesma, eu tenho interações em fase. Então, vamos relembrar a questão do ligante-antiligante. Se eu tenho um orbital ligante com 2 elétrons
e o antiligante com 0, a ordem de ligação é 1, tá ligado? Agora, se eu tiver o ligante com 2 elétrons e o antiligante com 2 elétrons, a ordem de ligação é 0. Eu quebrei a ligação. Então, o que esse diagrama, o que esse desenho está mostrando para nós, é que se você abstrair o próton daqui, o par de elétrons que está aqui se delocaliza para o orbital antiligante carbono-cloro. Ou seja, ele popula o antiligante. E populando, ele quebra a ligação carbono-cloro, que obviamente vai sair. Se você examinar o oposto, então o ligante do carbono-cloro e o antiligante do carbono-hidrogênio, esse não é o conjunto de orbitais mais importante para explicar essa antiperiplanaridade. Mas esse aqui, no qual você tem o ligante CH e o antiligante carbono-cloro, é. Lembre-se que os elétrons N, ou seja lá que elétrons livres não ligantes de qualquer nucleófilo que você, de qualquer base que você tiver, são importantes porque eles contêm o par de elétrons necessário para arrancar este H como próton, como H+. É assim que o H sai, ele sai como H+, ele sai como próton. Então, para resumir o que a gente está falando, o E2 é uma reação na qual você tem um processo acontecendo em um único passo elementar, o ataque da base, a saída do próton e a saída do grupo de partida são todos concertados, ou seja, eles acontecem nesse mesmo passo. Observe que existe colinearidade entre o ataque da base ao próton e a saída do próton para forçar a saída do grupo de partida. Essa colinearidade, se você está interessado, estuda um pouquinho de efeito isotópico e você vai perceber que isso aqui é importante. É claro que se você desenhar torto, isso não é tão preciso, mas não está absolutamente errado. Veja que a velocidade de um E2 depende da concentração do reagente que contém o grupo de partida e o próton e depende da concentração da base. É um processo que essas duas espécies estão envolvidas na etapa limitante, portanto ela é bimolecular. E agora vem a parte interessante. Uma reação E2 pode ser tanto estereoespecífica quanto regioseletiva. Então vamos tentar investigar e entender isso um pouquinho melhor. Então, quando eu tenho um próton beta, então veja esse exemplo aqui. Eu tenho esse próton aqui que está em beta ao grupo de partida, que é um tosilato. Então, o tosilato é um excelente grupo de partida e essa espécie é uma excelente base. Lembre-se que ela também é um excelente nucleófilo. Então, esse produto não necessariamente vai ser formado sozinho. Pode também dar o produto de substituição. Mas nessa aula nós não vamos comparar eliminação e substituição. Observe que o ataque da base ao próton vai levar ao produto. Se você não quiser errar isso, use essa notação de cunha e desenha o alceno resultante em perspectiva, porque aí o que está atrás continua atrás, o que está na frente continua à frente e você não erra. Observe que o isômero SS dá origem ao produto E, que nesse caso, como eu tenho dois substituintes iguais, também é cis. Veja que o RR, que é o enantiômero dele, dá origem também ao produto E. Mas, se eu tiver o diastereisômero, que é o SR, observe que eu obtenho o produto trans, e nesse caso, Z. Veja que, então, a mudança da configuração dos carbonos no reagente está mudando a configuração da dupla. E isso, portanto, classifica a reação E2 para esse tipo de substrato como estereoespecífica. Mas, na minha opinião, a parte mais interessante das reações E2 é a regioseletividade. Então, se eu tiver esse composto, esse halogeno alcano, e estiver reagindo com esta base, para a minha infelicidade, porque a gente sempre espera que a nossa reação vai dar um produto e que vai ser fácil de obter esse produto. Mas não, a gente aqui nesse caso tem 3 produtos diferentes. Então nós temos esse composto que tem uma dupla ligação no meio da cadeia carbônica. Nós temos esse composto que tem a dupla ligação no meio da cadeia carbônica. E nós temos esse que é um alceno terminal, onde a dupla está no fim da cadeia. O rendimento desses produtos é diferente. Então, o primeiro é obtido em 50%, o segundo em 17% e o terceiro em 33%.
Os produtos que são mais substituídos, ou seja, eles estão no meio da cadeia, são chamados de produtos Zaitsev, em homenagem ao Alexander Zaitsev, que estudava esse tipo de reação. Mas o produto com a dupla terminal é chamado de produto Hofmann, porque em homenagem ao August von Hofmann, que estudava uma série de compostos que tinham como grupo de partida grupos amônio. Então você tinha grupos com nitrogênio protonado ou nitrogênio positivo. E esses estudos levaram a observar uma série de produtos que tinham alceno terminal. E o Hofmann, então, é sempre lembrado quando você forma esse produto que tem a dupla, que está na ponta da cadeia. Então, perceba que na maioria das reações E2, você pode assumir que o produto principal, ou os produtos principais, vão ser os produtos Zaitsev. E isso é chamado de regra de Zaitsev. Então, se você tiver que chutar, chute que os produtos principais vão ser os produtos mais substituídos. E veja, os acenos mais substituídos. E veja que aqui eu tenho 67% disso e 33% disso. Mas você deve ficar atento, porque existem muitas e muitas exceções à regra de Zaitsev. Então, essas exceções à regra de Zaitsev, a gente vai discutir numa próxima aula. Então, a estabilidade do alceno é um parâmetro muito importante para nós, e saber reconhecer a estabilidade do alceno é fundamental para entender todas as reações de eliminação. Quanto mais substituído, mais estável. Então, tetra substituído significa que você tem alguma coisa aqui de carbono e você tem 4 ligados à dupla. Então, isso é tetra substituído e é o mais estável que você pode ter. Tri substituído vem depois. O trans de substituído é mais estável do que o cis de substituído. O cis de substituído é tão estável como o gem. Gem é de geminal, porque eu tenho os dois substituídos ligados ao mesmo carbono aqui. E todos eles são mais estáveis do que o mono substituído. Então, o mono substituído é, obviamente, menos estável. Então, com isso, eu espero que a gente tenha começado a entender o que são as reações de eliminação bimoleculares ou reações E2.